Saudação, rapaziada. Mais um vídeo aí do Boteco Claquete. Eu sei, tem um tempo que eu não gravo um vídeo, né? Mas assim, ninguém é de ferro. Eu tive que tirar uns dias aí de férias, viajei. Não fiquei em casa, fiquei longe do PC e tal. Quem é vivo sempre aparece, né? Tamo aí pra mais um episódio. E hoje a gente vai representar aqui o Brasil, nosso país querido, país que a gente habita, né? E curiosamente, não conhecemos nossa própria cultura às vezes, não é mesmo? Vou falar de um filme brasileiro, um filme da retomada, tá? E um filme que eu julgo assim um pouco menosprezado por quem gosta tanto do cinema brasileiro. O filme da vez é o Terra Estrangeira. Rapaziada, aproveitando aqui a deixa, se você quer ajudar esse canal de alguma forma, monetariamente, o apoia-se do canal tá aqui embaixo. Muito obrigado, JM, por ter apoiado o canal de novo. Vou te agradecer. Você fortaleceu aqui o canal e se você quer fortalecer assim como o JM, o Apoia-se tá aqui embaixo. Tem algumas recompensas, você pode conferir elas lá no próprio site. Mas chega de enrolar, vamos pro vídeo. Se você vive numa caverna, você não percebeu o fenômeno que está sendo o filme Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles. Que não é pra menos, é um filme extraordinário, é um ótimo filme. Toda a repercussão que existe em cima desse filme tem um sentido, o filme é bom mesmo. Walter Salles, ele é um diretor que não é desconhecido, né? Ele é um diretor, na verdade, bem rodado. Lá ele. Walter Salles já foi indicado por prêmios pelo seu outro filme, né? Que é um dos que compõem aí os seis cavaleiros do Apocalipse do cinema brasileiro, que é o Central do Brasil, né? Que fica preso no imaginário de muita gente como o filme que era pra ter ganho prêmios, mas não ganhou porque teve injustiça no Oscar. Ai, meu Deus, eu quero pica gringas. Walter Salles, né, é um diretor de muitos filmes, tá mesmo? Abre Despedaçado, Diário de Motocicleta. Só que um desses filmes do Walter Salles, ele fica um pouco esquecido, que é o Terra Estrangeira. O que é esse filme? O Terra Estrangeira é um filme de 95, portanto é um filme da retomada, né? Que é um momento da história do cinema brasileiro em que os grandes movimentos que nós conhecíamos, como por exemplo o cinema marginal, o cinema novo, já não existiam mais, né? A ditadura já tinha chegado a um fim e o Brasil estava passando por uma grande crise na década de 80 no que tange a produção cinematográfica. Então, existiu ali no final da década de 80 até os anos 2000 e lá vai bolinha, um movimento chamado Retomada, que era aquela tentativa, né, de retomar a produção audiovisual brasileira, a produção cinematográfica. Muitos filmes hoje em dia que são comentados, né, filmes brasileiros que são comentados, eles são pertencentes desse movimento, né, cinema da retomada ou pós-retomada, né. Um desses filmes é o Terra Estrangeira. E só que antes de falar desse filme, acho que é importante a gente elucidar um pouco sobre o Walter Salles. Eu, Samuel Brandão, como um grande amante do cinema brasileiro, por muito tempo eu odiei o Walter Salles. Tenho que admitir isso aqui. O Walter Salles é uma figura muito controversa no meio do cinema. Pelo menos pelo meio crítico, né? No meio cinéfilo, a gente pode dizer assim. O Walter Salles, ele vem de uma família bilionária, né? A família dos Moreira Salles, que conseguiu seu dinheiro através de exploração. Não quero ganhar um processo assim, não. Conquistou sua riqueza através da extração de nióbio, em Minas Gerais. Só que. O cara, além de bilionário, é olho gordo, né, cara? Foi só falar do nome dele que. Filha da puta. A família dele ficou bilionária através da extração de nióbio, né, em Minas Gerais. E, sobretudo, através de atividades bancárias. Ou seja, a família do Walter Salles é uma família de bancários. Então, a família dele conquistou os bilhões que eles têm através de banco, né? Sim, qualquer pessoa que não seja milionário, bilionário, tem ali uma grande aversão a banqueiros, né, rapaziada? É uma forma. Eu não vou entrar eu não vou entrar nesse mérito político aqui. São 1h40 da manhã, foda-se. Enfim, questionável essa forma de adquirir seu bilhão. E isso fez com que a família Moreira Salles fosse uma das famílias mais bilionárias do Brasil, fazendo, consequentemente, que o Walter Salles se tornasse o segundo diretor mais rico do mundo. E o diretor mais rico que não conquistou a sua fortuna com cinema. Então veja só, a gente tem um diretor extremamente bilionário e que em certo ponto da sua carreira fez filmes
que mais refletiam uma lógica americana em imposição ao cinema brasileiro do que fazer algo propriamente brasileiro. Claro, é uma lógica que ele adquiriu através dos seus estudos, porque ele fez faculdade de cinema lá fora, nos Estados Unidos, e ele fez alguns filmes, né, de começo de carreira lá. Então, o Walter Salles, ele, o que que a gente diz assim, ao grosso modo, é que o cara, ele é bilionário e nunca fez porra nenhuma pelo próprio cinema, né? Então, isso levanta um pouco de raiva até, justamente, né? Sobre a figura do Walter Salles, porque a forma como a família dele adquiriu a sua fortuna é de uma forma questionável. E o cara não faz nada pelo cinema brasileiro, seja na produção cinematográfica, né, possibilitando, de certa forma, ali, uma facilitação para outros diretores, né, percebendo o quão fragilizado é a produção cinematográfica no Brasil, podia dar uma contribuída ali, e ele nunca fez. E isso deixa a gente puto, né? Enfim, né? Walter Salles conseguiu sua notoriedade com o Central do Brasil, que, na minha opinião, é um filme que, assim, eh, se eu for definir esse filme, ele é aquele peido que você tá segurando há um tempo e que tá doendo segurar ele, você tem que soltar. Você escuta na sua mente a sua voz dizer: solta o preso, delegado. E aí você peida, discretamente, e o peido faz muito barulho, mas ele não fede. Pra mim, esse é o Central do Brasil. É um filme que fez muito barulho, foi indicado na porra toda, em Oscar e o caralho, mas é um filme que ele é vazio. Pra mim é um filme vazio em ideia, é um filme vazio em execução, e é aquela ideia de filme brasileiro pra americano. É aquela ideia de cinema brasileiro não como o cinema de um país, mas o cinema como um gênero. Sabe quando você fala assim, ah, eu quero ver um filme... Eu tô pensando aqui, eu não sei o que eu quero ver hoje, eu quero ver um filme de terror, um filme de romance, um filme nacional, sabe? Aquela parada do cinema brasileiro como gênero, sabe? E isso tem tantos efeitos negativos, né? No próprio público, na verdade, né? Só que o Hot Size tem uma pérola escondida, que eu fui descobrir por causa do Ainda Estou Aqui. Lança-se o Ainda Estou Aqui, né? A partir do momento em que o governo novo entra e traz essas políticas de mais exposição do audiovisual brasileiro, ou seja, a gente tem mais filmes brasileiros no cinema, antes a gente tinha porra nenhuma. Chega um filme brasileiro no cinema. Eu nem sabia quem era o diretor, eu só queria ver. Porque eu nunca tinha visto um filme brasileiro no cinema. E acaba de calhar que esse filme era do Walter Salles. Então, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? De assistir o filme. Falei assim, porra, não sou fã do Caba. Né? O filme da Globo Filmes. Vamos ver o que é que vai ser. E eu fui no cinema assistir. Esperando nada. Eu fui ver o filme não esperando nada e eu fui recebido com tudo. O filme me entregou tudo. Serviu o Kant. Eu não sei o que isso significa, eu só vejo no Twitter o pessoal falar. Entregou tudo. Entregou tudo, diva. Divônico. É um filme babilônico, tá? O filme aí, ó, arrasou, Mona. É um filme que eu gostei, porra, pra caralho. É um filme que, além de muito interessante forma como se aborda, né? Porque assim, a gente tem vários exemplares de filmes sobre a ditadura brasileira, né? A ditadura empresarial brasileira, né? A gente tem vários filmes que abordam esse assunto. A gente tem vários filmes que abordam isso de uma forma abjeta. Não dizendo que... Não diminuindo o terror que foi a ditadura. Mas a gente tem aquela parada da Globo representar a ditadura. Eu fiquei com isso, né? Mas a forma como o filme retrata a ditadura é muito interessante, porque a ditadura no filme é representada como um terror silencioso, não é mesmo? Você não vê efetivamente o que acontece na ditadura, mas você sabe os terrores que estão acontecendo através de coisas muito sutis, né? Na verdade, ele diz de forma muito expressiva, através desse medo, dessa tensão, dessa incerteza. Ele retrata esse terror através da inexistência de coisas. Peraí, eu vou explicar melhor. Aqui tem spoiler do filme. Eu vou abordar o filme com spoilers até esse trecho aqui. E quando acabar, se você não viu o filme ainda, pula até essa parte aqui que eu vou falar do Terra Estrangeira. Eu tô aqui só abrindo esse pedacinho pra falar do Ainda Estou Aqui porque é importante, cabe. Enfim, em certo ponto, o Rubens Paiva some. Some. Nada acontece, ele some.
A gente se pergunta por que que ele some. A gente percebe a aflição daquela família tentando descobrir o porquê que ele some. Logo em seguida, a filha e a mãe somem também. Aí a gente vê pra onde que eles estão sumindo, né? E aí a mãe e a filha voltam e o pai continua sumido. Ou seja, o filme ele aborda o terror da ditadura através da inexistência, no vazio, sabe? No vazio de que não sabemos do que porra que tá acontecendo. Como que tá acontecendo? A dúvida, sabe? E o filme, ele realmente consegue muito bem representar o terror que foi a ditadura, sabe? E no momento que esse filme é lançado, é um momento muito pontual. Porque a gente vive um auge, assim, ideológico, violento da direita, sabe? A gente... Isso é bem recente, tá? Em 2018, teve a eleição tão desgraçada que trouxe essa polarização política, que trouxe essa politização de jovens, né? E que criou essa onda de jovens conservadores de direita, esses jovens moralistas. E a partir dali vem uma frente violenta, ideológica de direita, sabe? E essa violência, ela é muito presente hoje em dia, esse pensamento reacionário, esse pensamento de extrema direita, isso é altamente perigoso. E você vê esse mesmo povo, que no final é só uma massa ignorante, que não sabe a porra nenhuma que tá defendendo, apoiando a ditadura. Ou seja, o próprio brasileiro não tem noção do que foi a sua história. O próprio brasileiro não tem noção do que foi a ditadura, portanto ele pede que ela aconteça novamente. Isso é absurdo, não é mesmo? Então a gente teve ali, por exemplo, em 2022, a eleição. E quando o Bolsonaro perde, quando a direita percebe que perdeu, a gente vê ali manifestações agressivas, manifestações violentas, que reivindicavam coisas violentas, que reivindicavam coisas bárbaras, né? Como, por exemplo, uma intervenção militar, né? E isso é muito recente, tá? Isso é muito recente, isso é realmente preocupante. E o filme vem nesse momento muito específico, sabe? Mostrando que o cinema é uma arte que acompanha um contexto. Então, o Walter Salles, eu percebi que ali pela primeira vez ele fez alguma coisa pelo cinema brasileiro. Não só pela produção audiovisual, mas também pra população. Não que ele seja um. Ah, vai pra bosta, né? O Walter Salles não é um herói. Mas eu acho importante esse filme, porque além de trazer mais brasileiros para as salas de cinema onde vão ser transmitidos filmes brasileiros, ele falou assim, gente, porra. Vamos tomar um pouco de cuidado com o que vocês estão defendendo, porque isso aqui tá, né? Ele alertou, sabe? Ele alertou, ele relembrou, né? É muito importante a gente relembrar a história para que a gente não repita essas merdas que aconteceram, né? Enfim, chega de falar do Onde Estou Aqui, né? Todo mundo careca de saber sobre esse filme. Um dia eu tava no YouTube e eu vi um vídeo do Wagner Moura falando os seus 4 filmes favoritos. E aí ele falando, Cinema Paradiso, Iracema, uma Transamazônica. E aí ele pegou e falou um filme, Terra Estrangeira. Foi um filme brasileiro, a capa é bonita, Fernanda Torres, ou seja, filme brasileiro, filme nosso, tá ligado? Filme nosso, filme brasileiro, capa bonita, Fernanda Torres. Precisa de mais alguma coisa? Não precisa, né? Então, mano, eu vou assistir esse filme aqui. E era um filme do Walter Salles. E é um filme bom pra caralho, tá? Ele é um filme que ele é de 95 e ele aborda várias coisas. Todo filme aborda várias coisas, né? O idiota. Enfim. Ele é um filme sobre um rapaz que vive aquele momento, né, do governo do Collor, né, que tem o plano real, os caralho. Eu não vivi essa época e eu não estudei também. Então eu não vou saber explicar certinho o que aconteceu, mas enfim, mudou a moeda e aí ele trancou as poupanças e o pessoal, ó, tomou no cu. Então, nesse contexto de destruição do patrimônio do indivíduo, destruição econômica, do governo do Collor, tem um rapaz que ele quer ser ator de teatro e ele fracassa. O cara fracassa, tá ligado? O cara fracassa. E aí a mãe dele um dia, né, quando tem a notícia de que ela perdeu o seu dinheiro que tava na poupança, seu único dinheiro, ela infarta e morre. E aí esse rapaz ele fica completamente alheio. Porque a gente tem ali,
no seu núcleo familiar como único alicerce a sua mãe. E esse alicerce quebra. Quando a gente tem uma construção e essa construção tem só uma base, essa base quebra, tudo desmorona. Então o rapaz sem dinheiro, sem mãe, sem casa, sem trabalho, sem tudo, ele é recebido, então, por acaso, assim, com a oportunidade de ganhar um dinheiro e de viajar para a terra natal da sua mãe, que era o sonho da mãe dele, viajar para Espanha e para a terra natal dela e tal, mas ela não conseguia porque era muito caro, né? E o Brasil tava naquela pindaíba econômica, né? E aí surge a oportunidade dele, além de fazer um trabalho e ganhar um dinheiro, de poder passear por lá, pra, né, de certa forma, viver o sonho da mãe dele, né? E ele topa, cara. E a tarefa é ele levar uma maleta e entregar pra um cara em Portugal. Ele tem esse trabalho de levar essa maleta. Ele não sabe muita informação sobre isso. E lá no Portugal a gente tem ali a figura de um rapaz que ele é um traficante de. Acho que na verdade traficante de porra, da porra toda. Só que por acaso ele tava traficando ali esmeralda, né? Uma parada assim. E ele é casado com a Fernanda Torres, né? Que, porra, ela entregou tudo. Serviu a atuação, né, Mona? Entregou tudo nesse filme. Bicha boa. Então são dois brasileiros no Portugal, tem um amigo português ali que ajuda eles. E esse cara é traficante. E esse cara morre. Ele é morto, tá ligado? Ele é morto. E aí, esse rapaz, ele chega em Portugal pra entregar essa maleta e o cara que quer receber morreu. E aí ele fica lá, sem saber o que fazer com essa maleta, com esse caralho. E aí um dia, alguém chega no hotel que esse cara tá e pega a maleta, sabe? E ele não sabe quem foi. Alguém pega essa maleta. E aí, quando chega outras pessoas pra buscar essa maleta com ele não tem a maleta. Ou seja, o cara não tem dinheiro pra voltar pro Brasil. O cara não tem mais a maleta. Os caras estão cobrando ele da maleta, mas ele não tem. E ele fica desesperado. Então, sabe aquele filme? Existe um estilo de filme que eu não sei como é que se chama. Mas eu gosto de chamar assim. Não tem como fugir muito desse título tão grande, mas. Filmes em que uma ação ruim leva a outra ação ruim, inserindo o personagem principal, então, em uma espiral de desgraça gradativa, até que no final ele perceba que está fudido e metido até as bolas em uma grande treta. Esse é o gênero de filme, né? É um filme tipo esse, sabe? E aí ele encontra a personagem da Fernanda Torres, né? Que até onde sabe foi a pessoa que pegou a maleta e que se desfez dela. Só porque sim. Então esse cara tá fudido. E ele tá fudido, a única pessoa que ele tem a recorrer é a Fernanda Torres. E ele acaba desenvolvendo um amor por ela. E a parada legal desse filme, cara, é que ele é um filme sobre. É claro, ele tem esse plano de fundo, né, de tráfico de esmeraldas, né? Ele traz ali a questão da imigração pro Portugal. Ele traz também a questão da crise econômica do Brasil, do governo Collor, mostrando mais uma vez que o cinema ele é um retrato do contexto que a obra está inserida. Mas tem uma coisa nesse filme além disso. Porque além do filme ele usa recursos muito interessantes, assim, técnicos mesmo, recursos muito interessantes pra narrar a sua história, né? É um filme bem dinâmico, é um filme muito charmoso, cara. É um filme muito charmoso, é um filme... Ah, não sei descrever não. Mas uma parada que eu curto muito nesse filme é que a gente tem o personagem da Fernanda Torres. A gente tem a personagem da Fernanda Torres, que é uma moça que não tem raízes em lugar nenhum e que acaba, por falta de raízes, se enraizando em uma pessoa errada, né, que é aquele cara que morreu, e ela acaba ficando meio alheia a tudo. E ela tá num país que ela não gosta, ela não sabe pra onde ela quer ir, ela não tem pra onde voltar. Tem até uma frase muito interessante que ela fala, pô, que saudade de casa. Aí o personagem fala, pô, mas aonde é sua casa? Ela, eu não sei. E isso é muito interessante, né? Porque mostra essa questão de ser uma pessoa alheia, sabe? Essa fragilidade, assim, e essa desesperança que acontece quando você não tem pra onde regressar, quando você não tem raízes, assim, sabe? Então a gente tem a união de dois personagens que não têm raízes, sabe? E que estão imersos em uma grande merda. E a parada que eu mais gosto desse filme é que
eu relaciono muito do que é dito ali nessa questão com a minha própria vida mesmo, sabe? É, a gente tem que entender que no cinema, cada experiência é pessoal, cada experiência é única, né? Por mais que a gente tenha, às vezes, conclusões, conjecturas parecidas, cada experiência é única. E a experiência, ela depende do gosto da pessoa, que é uma construção pessoal, uma construção que vem pela bagagem. É, também relacionada com a sua vivência pessoal, também relacionada com a sua perspectiva de mundo, com a sua percepção da realidade. Então, tudo isso influencia na sua experiência com o filme. E quando eu vi esse filme, foi bem no momento em que eu fui viajar para casa da minha mãe, que na verdade não é nem a casa da minha mãe, né? Eu sou natural de Mineiros, Goiás, uma cidade do interior, bem pequena, e eu tô há 2 anos aqui em Campo Grande para fazer faculdade. E a minha vida inteira eu corri, sabe? Minha vida inteira eu corri. Eu morei a minha infância inteira em uma cidade muito pequena chamada Portelândia, Goiás. E lá eu me sentia muito. Não, eu não sei, eu não me sentia bem lá, sabe? Eu não tinha uma raiz lá, sabe? Eu não tinha amigos, eu não tinha nenhuma ligação. Aquela cidade só me trazia dor, aquela cidade, pra falar a verdade. E aí eu fiz de tudo pra minha mãe conseguir uma forma da gente se mudar pra Mineiros, que é a cidade vizinha, né? Buscando uma educação melhor, né? Uma educação de mais qualidade. E até também buscando uma melhor condição de vida. Mesmo que a diferença de uma cidade para outra seja muito mínima, que são duas cidades pequenas. Inclusive, Portelândia fica dentro do território de Mineiros, é uma coisa engraçada. E em Mineiros eu vivi por muito tempo, só que ao decorrer da minha vida eu percebi que também não era ali o meu lugar, sabe? É uma coisa difícil de entender, porque ela depende de várias questões. Mas sabe quando você vive em um lugar, uma cidade, vive em uma casa, e você se sente fora do seu ninho, sabe? Uma coisa assim. E é uma sensação ruim demais, é uma sensação péssima. Porque a gente se sente à deriva da vida, sabe? E eu nunca me senti ali, dali, sabe? Seja pela relação com as pessoas, e a relação com a própria cidade. Eu nunca me senti pertencendo ali. Não diminuindo a cidade, mas é uma questão íntima da gente. E aí eu me mudei pra uma cidade que fica perto de Mineiros, que se chama Jataí. Eu me mudei pra fazer faculdade. Eu já abordei isso algumas vezes nas lives, quem assistia as lives. O Jataí foi um momento de muito desespero na minha vida. Eu passei na faculdade de Jataí, minha câmera tá novamente. Ai, voltou. Eu passei em 2019 para Química na UFJ. Eu gostava muito da matéria de Química no ensino médio e eu queria trabalhar com ciência. E eu passei pra Química e eu me mudei pro Jataí, né? E Jataí, cara, foi uma grande desilusão. Porque Jataí foi a cidade em que eu mais me senti desconexo, sabe? A deriva. É uma cidade que ela tem um clima. Eu não sei se isso é uma percepção só minha. Mas Jataí tem um clima muito, muito mórbido, sabe? E quando eu fui me mudar pra lá, eu enfrentei tantos problemas, sabe? Foi ali de fato que foi bem na minha transição de jovem pra adulto, foi dos meus 17 pros meus 18, que eu me mudei pra lá e foi a primeira experiência que eu tive com a vida adulta. E foi muito dura, cara. Porque a gente foi pra Jataí, eu e alguns amigos meus, sem muito planejamento, sem nenhuma noção de como viver, sabe? A gente era um bando de moleque, a gente não sabia nem lavar uma roupa, sabe? A gente achou que era de bom tom ir pra Jataí, sabe? E em Jataí eu sofri muito, porque eu me desiludi com a faculdade, com o curso, e foi lá que eu percebi como é a lógica da sociedade que a gente está inserido. Sobretudo na minha realidade, que eu sou pobre, gente, e a gente enfrentou muitos problemas financeiros em Jataí. Por irresponsabilidade e também por infantilidade da gente, por desconhecimento de gestão de dinheiro, a gente passou muita dificuldade. Só que a gente não tinha coragem de falar pra nossa família, sabe? Muito porque a gente também não queria provar que a gente estava errado quando eles disseram que a gente não tinha capacidade
e maturidade suficiente pra isso. E também porque a gente tinha vergonha, né? A gente tinha vergonha. Então a gente tinha que ficar. Então, tipo, a gente almoçava na faculdade meio-dia e ficava até às 8 na faculdade, chegava em casa 8h30, aí ia fazer janta, né? E a gente tinha que fazer uma janta ali, uma porção um pouco menor pra render. Caralho, essa webcam não para de desfocar, isso é impressionante. Foi um período que eu emagreci muito, foi um período em que eu desenvolvi alguns transtornos emocionais, assim mesmo, e alguns vícios, né? Eu bebia muita cerveja. Cerveja não, eu bebia muito álcool mesmo, essa cachaça. E, e teve a pandemia. E é engraçado, porque no dia que a faculdade anunciou que ia fechar por causa da pandemia, era um dia que a gente tava lá em casa, sentado na área, percebendo que era dia 14 e a gente tinha R$ 13 e não tinha mais comida na geladeira, tá? Foi nesse momento que a gente não sabia o que fazer, né? E aí a gente chegou a notícia do Covid, a gente teve que voltar pra casa e a faculdade ficou um ano fechada, né? E aí foi aonde que a minha mãe, ela sentiu que eu não tava bem. E ela sugeriu que eu trancasse o curso, que eu largasse o curso mesmo e tentasse outra coisa. E eu encontrei um emprego, né, no hotel. Não vou citar aqui o nome do hotel porque eu tenho medo do povo de lá. É um povo bem estranho, era um emprego muito ruim, tá? Era um emprego terrível, mas era um emprego que o que mais acontecia era desvio de função, coisa errada, e era um emprego, né, eu trabalhava de madrugada, né? Então ali, qualquer pessoa submetida a um regime de trabalho em que você vai trabalhar de noite, até de manhã, e você vai repor seu sono no seu dia de folga, é uma tortura. Você deixa de viver, sabe? E isso fode tanto o seu corpo, sabe? Porque pensa, você vai ficar acordado das 7 até as 7, aí você vai dormir das 7 até as 7, e aí você vai acordar às 7 da noite, vai varar a noite, sabe? É uma coisa. E depois desse Assustadora, né? emprego, né, que eu me demiti, eu arrumei outro emprego. Aí era um emprego 6 por um, salário mínimo e tal. Não era um emprego terrível como esse, mas era um emprego, salário mínimo, né? Aquela parada, né? E aquele sentimento de não pertencer só cresce, né? E aí, eu não tinha muito tempo e nem disposição, cara. Você trabalha 8 horas. Na verdade, tipo, a gente diz 8 horas, mas é 10, né? Porque você entra 8 e sai 18, isso é 10. Ah, mas tem 2 horas de almoço. Pô, na hora do almoço você dorme, né? Então, assim, você sai de casa 8 e volta 18. Me diga, da onde você vai tirar disposição pra sentar e estudar pra um Enem? Você não tem. Eu fui fazer o Enem sem estudar e passei pra artes visuais aqui na cidade que eu tô agora, Campo Grande. E eu achei que ali ia ser a chance de eu sentir que eu pertenço a algum lugar. E eu não acho que eu pertenço aqui em Campo Grande. Então, essa questão de pertencimento não é nenhuma questão geográfica. É uma questão emocional, é uma questão psicológica. Só que é uma questão que ela é inevitável. Existe alguma forma, deve existir algum tratamento para tentar ajudar a gente a lidar melhor com isso, mas é uma coisa que a gente não escolhe, isso que eu quero dizer. E é uma coisa que machuca a gente, sabe? Porque é aquela sensação de desespero, sabe? Você não tem pra onde regressar caso dê errado, sabe? E a gente não se sente confortável em lugar nenhum. E quando eu vi esse filme, eu me identifiquei tanto com essa sensação, com essa percepção dos personagens do filme, porque eu acho que eles abordam isso de uma forma tão sincera. É como se o Walter também sentisse isso. O Walter, a Fernanda e o ator que faz o moleque principal, esqueci o nome dele. E, poxa, é como se esse filme tivesse comunicado comigo e dito, pô, eu sei o que você tá passando. E é um filme que eu não vejo muita gente falar dele. E todos os meus amigos, assim, que já assistiram, eles não acham ruim, eles acham um filme bom, mas eles não dão muita bola. Então eu acho que ele é um filme um pouco esquecido. Além de ser uma história, né, sobre crime e fuga, ela evidencia também uma fuga que a gente tem dentro de si, né? Essa fuga que a gente foge para vários lugares, e a gente foge pra cá e pra lá, acaba até fugindo um pouco de si,
até um ponto que a gente não se encontra mais, né? Então é como se além da gente fugir de coisas materiais, a gente também foge de questões emocionais, sabe? E eu achei um filme muito bom. E eu digo aqui que nesse momento, ele é o filme brasileiro que eu mais gosto. E eu sei que pra muita gente isso é meio besta, né? Porque o pessoal até tem um pouco de desrespeito com o Walter Salles. Sinceramente, eu não importo com ele. Quero que ele tome no meio do rabo dele. Mas é meu filme favorito, cara, por essas questões, assim, sabe? Porque o filme nada mais é. A experiência cinematográfica, ela como eu disse, né? Ela depende da sua percepção. Então, rapaziada, vamos aproveitar, deixa, né, de que o Ainda Estou Aqui, ele fez alguns brasileiros perceber que a gente tem filme bom. Vamos aproveitar essa deixa, né? Pô, olha que coisa, né? Tem que vir um filme mostrar pra nós que nós temos cinema bom porque os brasileiros não têm interesse pela própria cultura. Coisa feia, né, gente? Pô, nós temos um dos melhores cinemas do mundo. Então, gente, vamos aproveitar e vamos dar uma chance pra esse filme. Porque esse filme é muito bom. Então, rapaziada, esse aí foi o Boteco Claquete. Tá? Foi mal aí a demora, foi mal aí o sumiço, foi mal aí a fuga. Mas tá aí o vídeo, rapaziada. Se você gostou, dá o like. E se você não gostou, vai tomar no seu forte abraço. Até mais. Um grande agradecimento pro meu amigo JM por ter contribuído no Apoia-se. Se você quer, assim como JM, contribuir comigo, me manda um dinheirinho, pai. Pra eu comprar mais cervejinha. Brincando, gente. Pra comprar coisa útil. Me ajudar. Faz um pix aí, meu nobre. Ou então apoia no Apoia-se. Qualquer quantia é bem-vinda. R$ 1, R$ 2, 10 centavos. Caindo na conta, tô feliz. E se você não quer ajudar monetariamente, ou então não pode, também não tem problema, meu querido. A sua visualização me ajuda esse tantão aqui, ó. Me ajuda pra caralho. Então, ó, obrigado por ter assistido. Principalmente obrigado por ter me ouvido. Tamo junto, rapaziada. Um beijo.